Shalom, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o professor Wesley Bori. Estou falando aqui da comunidade Mispahat Adonai, de Uberlândia, Minas Gerais. Comunidade Família de Deus. Como é que você está aí em relação ao tempo? Você percebeu como o tempo tem andado seco? Percebeu? Eu não sei o que acontece com vocês, não, mas comigo, eu tenho diversos problemas com esse tempo seco, né? O nariz fica coçando muito, né? Tem dificuldade de dormir, não sei se vocês sentem isso. O dia parece que é mais longo, né? As pessoas passam mal, muita gente fica gripada, imunidade baixa. O fato é que quando o tempo seca desse jeito, nós percebemos uma oportunidade também, como a própria Bíblia fala, que tudo é oportuno, porque nós precisamos falar do Senhor a tempo e fora de tempo. Isso quer dizer que é oportuno relembrar também um ensinamento bíblico sobre esses tempos secos. Os tempos secos são comuns e nós temos uma história bíblica muito pertinente a essa sequidão, a sequidão que ocorre no deserto. Porque o que nós estamos assistindo nos últimos meses aqui na nossa região é um clima muito, muito próximo de um deserto. Nós estamos vivendo isso há mais ou menos 4 meses, né? 3 para 4 meses, mais ou menos. Agora imagine que você viva isso 3 anos e meio. Sem chover, sem uma nuvem no céu, 3 anos e meio. Sem água encanada, não dá plantação que cresça. Já pensou que coisa dramática, né? Um clima de deserto o tempo todo. Será que o deserto ele tem uma mensagem espiritual? Bom, a Bíblia diz que sim, tem uma mensagem espiritual. Nós vamos refletir um pouco sobre este tema. Esse aqui é justamente o mapa da nossa região, que eu curiosamente venho atualizando o tempo todo. Esse mapa é de hoje. E você vê aqui que existe realmente, né, um grande perigo aqui de fogo, etc., na nossa região, justamente porque nós estamos, sinceramente, num clima muito próximo de um deserto, sem água. Sem a água de Deus, sem a água do Senhor. Então, meus irmãos, na narrativa bíblica, quando nós estamos falando de deserto e terra seca, nós estamos não só falando de uma questão física, real, que você sente a sequidão, mas também de uma questão espiritual. E que isso tem consequências. E que nós precisamos parar para pensar a respeito do que está nos acontecendo em outras áreas da vida, além da questão física, da água que falta, mas a água que dá vida eterna não pode faltar. Nós não podemos ter uma sequidão espiritual. Essa sequidão, ela muitas vezes, se não todas, necessitará de um milagre existencial. O milagre de Deus representado por meio da água. Porque muitas vezes nós vamos nos cansando, nós vamos nos decepcionando, nós vamos nos afastando do Senhor, e aí começa a haver os desertos. E o Senhor providencia quando nós clamamos que esses desertos cessem na nossa vida. Desertos que vão muito além do físico, eles vão na área espiritual, emocional, material. Desertos que precisam ser curados, transformados num lugar aprazível, cheio de frutas, cheio de coisas gostosas, coisas que remetam à vida. Bom, certamente você já ouviu falar dessa grande seca. Uma seca famosa na Bíblia. Aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias estava vivenciando uma circunstância, você pode conferir na sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulos 17 e 18. O profeta Elias estava vivendo num momento em que o rei se afastou do Senhor. Ele pecou fortemente.
Ele se casou com uma mulher de um outro reino que não comungava com as palavras do Senhor, não obedecia às coisas do Senhor e desvirtuava, por meio do seu casamento, o reino do Senhor. E ela então fez com que o povo todo adorasse Baal. O rei mesmo fez postes ídolos, trouxe diversos sacerdotes de Baal e então o Senhor deixou de ser ouvido. E aí acontece uma coisa curiosa, que quando você começa a se afastar das coisas de Deus, você começa a pecar. A Bíblia fala que o pecado te leva à morte. Pastor, há um tempo atrás, falou uma coisa aqui que me impactou muito. Eu falei, puxa, é uma grande verdade. Por que estamos morrendo? Porque estamos pecando. O que nos leva à vida quando cessamos de pecar? Essa é uma grande verdade. Então aquele povo começou a se afastar do Senhor. E ao começar a se afastar do Senhor, o Senhor providenciou, através da boca do seu profeta Elias, ele visitou o rei, falou para o rei o que estava acontecendo e, em função de ter tudo aquilo anotado, disse: a partir de agora não choverá mais. Irmãos, quem conhece Israel sabe que aquela região é semidesértica, né? Aliás, se você visitar Israel, provavelmente você vai fazer algumas comparações com a nossa região aqui, porque nós também aqui estamos numa região semiárida, mais ou menos isso, não é isso? É mais ou menos assim, próximo do deserto, mais ou menos, tipo Israel. E aí, imagine se aqui ficasse também anos sem chover. É mais ou menos isso que acontece quando nós vamos nos afastando do Senhor. Vai ficando um tempo cada vez crescente de sequidão. E a cada dia que passa, seca mais. Aconteceu isso com o povo de Israel, que estava numa circunstância de idolatria, estava se afastando do Senhor, mas a nossa história aqui mostra que o Senhor, em sua incrível misericórdia, nos alcança quando nós nos arrependemos e provê por meio de milagres a cura. Ele sara a nossa terra. E eu espero sinceramente que, se você tiver alguma área da sua vida que você esteja vivendo sequidão, deserto, que você possa fazer a sua techuvá, portanto, restaurar por meio do seu arrependimento sincero todas as áreas da sua vida que precisa disso. O profeta Elias tem o seu relato, que eu convenientemente chamei de O Milagre das Águas, no livro de 1 Reis 17, 18, e ali ele começa a mostrar por que tantas vezes nós temos sequidão na nossa vida. A vida é ligação com o Senhor. E acredite, porque eu acredito muito nisso, espero que você também acredite. Eu acredito que tudo na vida é espiritual. Sabe a sua profissão? Precisa de Deus. Sabe seus estudos? Precisa de Deus. Sabe a sua decisão no amor? Precisa de Deus. Sabe os seus filhos que precisam crescer e encontrar o seu caminho? Precisa de Deus. Pensa numa coisa. Precisa de Deus. Tem algo secando na sua vida, irmãos? Precisa de Deus. Porque o Senhor Adonai é a vida. E esse é o ponto. Quando nós começamos a inventar moda e nos afastar do Senhor, seja lá pelo motivo que for, nós começamos a nos afastar do centro da vida. No caso de Israel, houve uma idolatria a Baal. Veja o que aconteceu ali com o profeta Elias, verso 1, capítulo 17, 1 Reis. Elias, o profeta do Eterno, confronta o rei Acabe e diz para ele: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho,
nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu não sei se você gosta de receber mensagens assim, né? Quando alguém vai dizer para você das consequências do pecado, ou seja, as consequências do seu afastar-se do Senhor. Nós normalmente ficamos reclamando. Eu já vi pessoas dizerem assim, mas que Deus injusto. Por que Ele permite que esses males me alcancem? Por que Ele permite que essa sequidão na vida atinja a minha família, atinja a mim? Mas é mais ou menos isso que o profeta estava falando para o rei, né? Ele estava dizendo assim, ó rei, poderoso, majestoso, você pode ter todo esse poder aparente aqui na terra, mas por causa dos teus pecados, que atingiu todo o reino, o Senhor Deus lá dos altos céus providenciará para que não mais chova. Pensa na área da sua vida. É mais ou menos isso que vai acontecer. Deserto. Essa história aconteceu e não foi muito pacífico não, irmãos. Porque a primeira reação do rei foi perseguir o profeta. Que é mais ou menos isso que a gente faz, a gente fica revoltado, né? Persegue o profeta teve que fugir. A história conta, quem tiver curiosidade de ler esses 2 capítulos, a história conta que o profeta fugiu para um deserto, onde ele tomava água de um pequeno riacho, e Deus providenciou que pássaros levassem comida para ele, carne para ele. Mas um dia, até esse riacho secou. E Deus disse para o profeta ir até um outro país, onde ele iria encontrar uma mulher, e essa mulher o alimentaria. Ali aconteceu mais um milagre, porque ele encontrou a mulher, e ao encontrar essa mulher, ela estava quase passando fome. Havia também ali uma espécie de, um pouco de seca, ele pediu água, depois pediu para que ela trouxesse algo para que ele comesse, ela disse, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Se eu não usar esse azeite aqui para o meu filho e a mim, nós vamos morrer. Ela disse, creia, o Senhor, que é verdadeiro, vai cuidar de nós. Então houve um milagre, enquanto ele passou aquele tempo ali, o azeite nunca acabou, a farinha nunca acabou. Você já passou por uma experiência dessa? As coisas deveriam acabar na sua vida, mas pela providência do Senhor, não acabam. Por causa da sua fé, porque a fé precisa que você dê um passo adiante. Você já passou por algo assim, de experimentar, de viver aquilo que o Senhor ordenou, mesmo que seja contra o que provavelmente o mundo dirá para você que é o lógico de fazer? Passo de fé. A história ainda conta uma outra coisa, que o filho daquela senhora faleceu. E ela disse, mas que Deus é esse, que faz com que um profeta venha aqui à minha casa, mas mata o meu filho? E ali conta-se mais um milagre, que o profeta pegou o menino, subiu para o quarto, ajoelhou e orou. E o menino ressuscitou. Nós cremos num Deus que faz o tempo parar, se necessário. Nós cremos num Deus que faz o morto levantar, se necessário. Nós cremos num Deus que faz a doença cessar, se necessário for. E a Bíblia diz que nós precisamos clamar para que o Senhor nos ouça lá dos altos céus e sare a nossa terra. E esses milagres foram acontecendo com o profeta até que num dado momento aconteceu que essa desolação era chegado o tempo de terminar. Porque estava havendo na terra de Israel uma desolação, que é o que acontece com as pessoas que começam a se afastar do Senhor. Quando você começa a colher os desertos da sua vida, desertos nas mais diferentes áreas, muitas vezes econômicas, muitas vezes profissionais, muitas vezes de relacionamentos,
desertos que precisam receber as águas vivas, milagrosas do Senhor, daquela água de onde flui a vida, que nós precisamos manter contato constantemente, as águas que fluem do eterno. A desolação precisa cessar. O deserto precisa acabar. O profeta Elias, portanto, foi em direção a Israel para terminar isso. Mas aqui nós precisamos fazer um cortezinho na mensagem para fazer uma outra reflexão a respeito da metáfora do cachorro. Porque a tradição nos diz, a tradição oral nos diz, e veja que eu não estou falando aqui de Bíblia, estou falando de uma ilustração, portanto é uma metáfora, de que Satanás é uma espécie de um cachorro na coleira do Senhor. Satanás está aí semeando a morte, está aí semeando desertos. Talvez na sua existência ou já semeou ou vai semear, mas ele é um cão na coleira de Deus. E Deus solta esse cão de vez em quando, por causa dos nossos pecados. E esse cão vai lá, com a autorização do Senhor, providencia o deserto na nossa vida. Ou males na nossa vida. Até que o Senhor, um belo dia, uma bela hora, chama o cãozinho de volta e diz: está na hora de cessar esse mal. O cão, ele é considerado, portanto, dessa forma, Satanás considerado dessa forma por causa desses dois motivos. Muitas vezes, nós precisamos passar por testes e tentações. E o Senhor permite. Porque Ele tudo criou, inclusive Satanás. Mas existe uma segunda coisa que tem a ver com o controle de Deus. Deus controla tudo. Não há um fio de cabelo da sua cabeça que caia sem que o Senhor tenha permitido. Ele controla o bem e o mal, porque Ele tudo fez. O Senhor controla também o mal. Então, se há males, se há desertos na nossa comunidade hoje, se há males, se há desertos neste momento, na nossa cidade, no nosso país, seja lá onde for, é com a permissão do Senhor. E o Senhor tem poder para chamar o cão de volta. Esse deserto pode acabar. Esse deserto está sob o controle do Senhor, seja ele qual for, porque para o Senhor não há mal imparável, não há doença incurável, para o Senhor não há deserto que não floresça. Essa é a grande verdade. Nós precisamos clamar ao Senhor para que o cão seja chamado de volta, para que ele volte para a coleira do Senhor. E então o deserto cesse. A história continua. E Elias volta para Israel. Eu lembro que o rei queria matar Elias. Elias volta para Israel porque o rei não conseguia encontrá-lo. É mais ou menos a história que nós temos em diversos exemplos bíblicos. Por exemplo, o que aconteceu com Jó. Jó tinha tudo para ter tudo perfeito na sua vida, mas o que aconteceu com Jó? Voltando à história do cachorro. Satanás procurou o Senhor e disse: mas e o teu servo Jó lá na terra, hein? E o que o Senhor fez? Permitiu, irmãos. Ele permitiu que o cão fosse solto. Mas nós temos outras histórias. Veja, por exemplo, o caso do sacerdote Josué. O sacerdote Josué está no livro de Zacarias. Satanás vai acusar Josué. Mas o Senhor controlou toda a circunstância. É como se ele fizesse assim: cachorro, agora não. É esse o poder que o Eterno tem. Elias volta para Israel
e começa a mostrar que é o Senhor que comanda tudo. E ele fez isso de uma maneira muito curiosa, né? Porque ele mandou informar ao rei de que ele estava lá e que o rei deveria estar com ele. E o rei que queria matá-lo foi estar com ele. E ele então chamou o rei e falou para ele que agora as águas poderiam se cessar, mas antes tinha que haver um evento famoso na Bíblia, né? Não sei se vocês se lembram, né? Quando se chamou os profetas de Baal. Elias sozinho, os profetas de Baal, tinha que vir fogo do céu para queimar lá os animais. Os profetas de Baal, 400 irmãos. Eles oraram por um dia na frente do povo e nada. Porque sem Deus, a verdade é que não há poder. Mas com Deus, tudo pode. O fato é que o Senhor é soberano. É o Senhor que faz a justiça acontecer. É o Senhor que vai usar até o mal para o nosso bem. Porque nós já passamos por mais do que várias situações assim, em que maldades acontecem e no final das contas, quando o tempo passa, você olha e fala assim, puxa, aquilo foi para o nosso bem. Nos fez nos mover em direção a um rumo que você talvez não fizesse sem que o Senhor tivesse te empurrado para fazer aquela história acontecer. Porque Deus é também o Senhor da história. E o fato é que o milagre aconteceu. Os profetas de Baal foram vencidos. O povo os matou a fio de espada, junto com o profeta Elias. E então agora, o profeta foi autorizado pelo Senhor para informar que as águas viriam. Eu não sei se você já passou por desertos, né? Mas a gente fica sonhando com o dia que a situação vai ser resolvida. Eu não sei como é com você, mas eu já passei por alguns. Eu ficava ansiando que esse momento chegasse. Eu ficava imaginando como seria o milagre do Senhor. Eu ficava imaginando os cheiros que eu cheiraria, os sons que eu ouviria. E o fato é que, então, o Senhor pediu para que Elias subisse, porque o deserto acabaria. E ele sumiu para aquele monte chamado Monte Carmelo, onde ele iria exercer o poder, e ali foi mais uma prova de fogo, né? Mais uma prova do seu deserto, porque o profeta olhava e ele só via o quê? Deserto. Ele só tinha a palavra do Senhor, que ele devia continuar clamando, porque aquele deserto cessaria, as águas viriam. E então lá ao longe, ele começou a ver uma nuvenzinha, bem pequenininha, vindo do mar em direção a Israel. Pequenininha. Primeiro sinal. E aquela nuvem foi crescendo, e de repente nós começamos a ter águas frondosas, fortes, a terra renasceu, a comida voltou, as plantas cresceram, tudo brotou, o milagre de Deus começou a ressurgir. É assim que acontece. O Senhor, Ele faz com que esse milagre aconteça por coisas pequenas, mas elas vão crescendo, elas vão nos alcançando. É mais ou menos isso que aconteceu, essa nuvenzinha. E curiosamente, hoje, antes de vir para cá, né, eu estava com a minha esposa meditando sobre essas questões, e aí olhamos para a janela e ela falou assim, mas que engraçado, né? Você vai falar sobre isso hoje, depois de tantos meses, tem umas nuvens no céu. Eu não sei se é coincidência, porque Deus não tem coincidências, né? Não sei se vocês já pararam isso, mas começou a ter nuvem na cidade. Eu acabo tendo um problema no nariz, que sangra o tempo todo quando está tão assim. Hoje não teve esse problema. Ou seja, é mais ou menos isso que foi acontecendo com aquele povo. As nuvens foram chegando, as águas foram caindo, e essas águas que foram caindo têm um significado marcante para as nossas vidas. Eu poderia citar vários, mas vou citar 3 prioritariamente. Essas águas dos milagres de Deus
renovam o espírito abatido. Tá cansado, irmão? Tá triste? Tá decepcionado? Tá doendo, irmão? Que tal experimentar as águas do Senhor? Porque o seu espírito abatido se renovará. O deserto do seu espírito pode renascer. A segunda coisa é que ele vai trazer sustento. Como a própria palavra diz, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o Filho de Deus mendigar o pão. O deserto também nessa área pode acabar. O desespero pode sumir. E as águas podem providenciar frutificação novamente. E principalmente, a desolação, a tristeza profunda, a vontade de desistir pode e deve acabar. Vai acabar se você se encontrar com o Senhor. Se você permitir que o Senhor trate o seu coração. Se o Senhor permitir que o Senhor trate suas emoções, seus pensamentos. Se você permitir em todos os instantes da sua vida que o Senhor dirija as suas decisões. Se você permitir que nada mais te faça afastar do Senhor, seja na área que for. Porque o Senhor tudo pode, tudo sabe, e Ele estando contigo, nada vai te parar. Vai fazer de você uma pessoa imparável em direção à vida. E nesse instante, você começa a ter bênçãos espirituais. Como nessa imagem que você vê aqui, em que no deserto, flores brotam, frutas nascem e milagres começam a acontecer no deserto. O seu deserto passa a ser um pomar de vida. Você começa a ver, portanto, que pode haver bênçãos, e essas bênçãos elas não são limitadas, porque as bênçãos do Senhor são exatamente isso, ilimitadas em qualquer área da sua vida. Eu olho para essa circunstância e me lembro de alguns outros textos. Por exemplo, Isaías 35, 1 e 2. Um texto lindo que diz: o deserto e a terra seca se alegrarão. Não há espaço para tristeza quando você caminha junto com o Senhor. Ela vai embora. Continua o texto. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Não há terra morta onde o Senhor está. Com júbilo e com grande alegria florescerá. Eu gostaria de chamar você a dar um passo de fé em todos os dias na sua vida, para que você desenvolva a confiança no eterno. Porque a todo instante você é convidado e confrontado pelo mundo a se apartar do Senhor. Às vezes você é convidado pelo trabalho, pelas tentações que ocorrem, você é convidado às vezes no seu relacionamento, você precisa dar passos de fé. Talvez várias vezes ao dia, pequenos, grandes passos de fé, confiança no eterno. Você acredita que o Senhor vai voltar? Você acredita que o Senhor pode te curar? Você acredita que o Senhor pode te direcionar e te dar a sabedoria? Você acredita que nesse mundo de escuridão pode haver luz? Você acredita que a luz é o nosso Senhor? Você acredita? Meus irmãos, Salmo 65, 9 a 10, segunda citação, nos diz sobre o Senhor. Tu visitas a terra e as fazes transbordar. Grandemente a enriqueces. O rio de Deus está cheio de água. Preparas o cereal, porque assim a dispõe.
enches de água os seus sulcos, aplana as suas leivas, tu a amoleces com chuviscos e abençoas as suas novidades. Eu acredito que nós precisamos levantar a nossa voz com um clamor para que essa sequidão física que estamos sentindo nesses dias acabe. Mas nós precisamos também levantar as nossas vozes para que a sequidão em outras áreas das nossas vidas também cessem. Porque o Senhor ouve a nossa oração. E talvez, e curiosamente, uma canção que fala bem sobre isso. Linda melodia, né? Mas que a poesia é muito tocante, que talvez faça o resumo de tudo isso que eu estou falando. Essa música famosa diz que assim como a corça anseia por águas, como a terra seca precisa de chuva, meu coração, Adonai, tem sede de ti, meu Deus, meu Rei e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como a terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Yeshua. Faz chover, Senhor, na minha vida. Faz chover, Senhor, naquele deserto que o Senhor sabe. Senhor, tenho vergonha daquele deserto. Senhor, não tenho forças para combater aquele deserto. Senhor, faz chover ali. Coloca as tuas águas milagrosas naquele lugar. Comigo daquele jeito, Senhor, me dê forças, porque as minhas não são capazes de sozinhas enfrentar. Essa música continua dizendo: vem, Senhor, com teu rio inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Yeshua, faz chover. E termina dizendo uma coisa curiosa, né? Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Ó meu Senhor, não importa a idade, a chuva da presença de Yeshua virá sobre você. Chuva te alcance, a chuva do céu. Meu irmão, fazer essa reflexão sobre essa pequena história de Elias, é um curto enlace de Elias, mas fazer uma correlação com o tempo que nós estamos vivendo, em que parece que tudo é tão seco, nos faz pensar exatamente sobre quão seco pode estar outras áreas da nossa vida. Mas nós podemos dizer que essa sequidão pode e deve secar. E que agora podemos transformar essa sequidão em fontes de água viva. Que o Senhor, em sua eterna, majestosa e maravilhosa capacidade de nos amar, segure esse cão, coloque o cão na sua coleira, afaste de nós, Senhor, as maldades de Satanás. Senhor, que possamos aprender com as circunstâncias, sejam elas quais forem, que o Senhor permitiu em nossa vida, mas que o seu milagre, através das suas águas de vida, possam acabar com os desertos da nossa existência, sejam eles quais forem. Senhor, eu clamo agora pelo fim do deserto físico que está assolando a nossa região, que essas queimadas cessem, Senhor. Senhor, que essas fumaças que tanto maltratam e adoecem as pessoas cessem, Senhor. Faça o seu milagre nos alcançar. Senhor, mas que se essas secas e essas queimadas estiverem existindo em outras áreas da nossa vida, Senhor, manda a chuva, faz chover, Senhor. Eu clamo pela vida, eu clamo pelo teu milagre, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, queremos mais de ti. Não vamos nos render a Baal. Senhor, sê conosco em tua maravilhosa graça e misericórdia. É o que nós clamamos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.